Olá, boa noite. Boa noite. Polícia Federal indicia funcionários da Vale de empresa de consultoria em investigação sobre rompimento de barragem em Brumadinho. Após novos exames, viagem de Jair Bolsonaro para Nova York é confirmada. O presidente vai discursar na Assembleia Geral da ONU. Jovens em todo o mundo protestam contra mudanças climáticas. Na Semana Nacional do Trânsito, a atenção especial está voltada aos motociclistas. A Polícia Federal indiciou 7 funcionários da mineradora Vale e 6 membros da consultora Tuvisud. Eles são acusados pelo crime de falsidade ideológica e uso de documentos falsos relacionados à barragem de Brumadinho. As duas empresas também foram indiciadas. Por enquanto, nenhum dos funcionários da cúpula da Vale foi indiciado. Segundo o delegado do caso, neste momento, a investigação é muito técnica, mas isso não significa que a cúpula da mineradora não seja investigada por outros crimes. O relatório pede medida cautelar contra os indiciados, proibindo os 13 funcionários de prestarem consultorias ou novos trabalhos nessa área. Porém, neste momento, a PF não considera prendê-los. Ainda de acordo com o delegado do caso, 2 estudos indicaram que a barragem tinha problemas e que os indiciados tinham conhecimento sobre isso. O indiciamento dos funcionários da Vale e da Tuvisud resulta da primeira parte das investigações da Polícia Federal sobre o caso. O rompimento da barragem também é investigado pela Polícia Civil do Estado. A PF ainda deverá fazer novos indiciamentos, mas no momento aguarda a conclusão de perícias criminais sobre os crimes ambientais e os de homicídio. O rompimento da barragem 1 da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, na Grande Belo Horizonte, ocorreu em 25 de janeiro deste ano. A Tuvisud disse que a empresa não vai comentar os indiciamentos. A Vale informou que tomou conhecimento dos resultados do primeiro inquérito policial e disse que a empresa e seus executivos vão continuar cooperando com as autoridades. Quase 8 meses após a tragédia, 21 pessoas continuam desaparecidas e o total de mortos identificados chega a 249. O porta-voz da Presidência da República, Otávio do Rego Barros, confirmou hoje a presença de Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU, que acontecerá na próxima semana em Nova York. Segundo o boletim médico divulgado nesta sexta-feira, Bolsonaro fez exames e apresentou excelentes condições clínico-cirúrgicas. Nosso presidente está pronto para o combate, com a viagem assegurada a Nova York no próximo dia 23. O médico Antônio Macedo, responsável pela cirurgia, afirmou que Bolsonaro foi liberado para uma dieta mais leve, com arroz, purê de batata, legumes e filé grelhado. Desde que deixou o hospital em São Paulo, há 4 dias, o presidente estava mantendo uma dieta cremosa. O cirurgião explicou que a nova dieta dará mais autonomia ao presidente durante a ida a Nova York. Será necessário ainda seguir algumas orientações na viagem. E foi orientado que durante a viagem ele não permaneça muito tempo sentado, caminhe um pouco no avião e fique a maior parte do tempo deitado na cama que tem à disposição dele na viagem. O presidente chega em Nova York na próxima segunda-feira e no dia seguinte faz seu pronunciamento no evento. Segundo o porta-voz, Bolsonaro vai fortalecer a posição do Brasil na Assembleia Geral da ONU e irá tratar de questões ambientais. O presidente Jair Bolsonaro sancionou hoje a medida provisória da liberdade econômica. A MP promete diminuir a burocracia nos negócios e facilitar a abertura e o funcionamento de empresas. Foi o primeiro ato do presidente Jair Bolsonaro após a cirurgia de correção de uma hérnia. Ele ficou 8 dias afastado e desde terça-feira estava se reunindo com ministros. Os principais pontos da medida provisória sancionada por Bolsonaro são a criação da carteira de trabalho digital, o fim da obrigatoriedade de alvará para pequenos negócios, como comércios ou prestação de serviços. Além disso, o registro de entrada e saída dos trabalhadores só será obrigatório em empresas com mais de 20 funcionários e os bancos poderão abrir aos finais de semana. Segundo o governo, as novas regras devem gerar mais de 3,5 milhões de empregos e aumentar o PIB, o Produto Interno Bruto, em 7% nos próximos anos.
O texto sancionado pelo presidente teve 4 vetos. Foram retirados os trechos que permitiriam o uso de cobaias humanas em qualquer protocolo de proteção e o que aprovava de forma automática as licenças ambientais. Além disso, Bolsonaro vetou o ponto que criava um regime tributário paralelo e o que dava um prazo de 90 dias para a MP entrar em vigor. O Ministério da Economia liberou 8 bilhões e 300 milhões de reais do orçamento para gastos dos ministérios este ano. Quase 2 bilhões vão para o MEC, Ministério da Educação. Essa liberação foi possível com a melhora na arrecadação e o aumento do Produto Interno Bruto. O Ministério da Economia anunciou hoje o auditor fiscal aposentado José Barroso Tostes Neto como novo secretário especial da Receita Federal. José Barroso Tostes Neto vai assumir o cargo que era ocupado por Marcos Cintra, demitido na semana passada após uma polêmica sobre a criação de um novo imposto nos moldes da antiga CPMF. Na época, o presidente Jair Bolsonaro descartou o aumento de impostos ou a recriação da contribuição provisória sobre movimentação financeira. O novo secretário da Receita agora terá a missão de estudar uma reforma tributária do Executivo e lidar com pressões políticas sobre a atuação do órgão. Tostes é formado em administração de empresas e em engenharia mecânica. Trabalhou por 28 anos como auditor fiscal da Receita Federal e permaneceu no posto até janeiro de 2011. Tostes Neto foi superintendente da Receita Federal na 2ª Região e secretário de Fazenda do Estado do Pará. Atuou também como consultor no FMI, o Fundo Monetário Internacional, e no BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM, disse que vai questionar no Supremo Tribunal Federal a ação da Polícia Federal que tinha como alvo endereços ligados ao senador Fernando Bezerra. Um dos questionamentos, segundo Alcolumbre, é sobre a realização de busca e apreensão no gabinete da liderança do governo, sendo que na época dos fatos investigados pela PF, Bezerra não tinha esse cargo. O que eu estou questionando como presidente de um poder é na relação institucional uma operação que em 2012 o senador Fernando não era nem senador e não era líder do governo. Uma operação que a Procuradoria-Geral da República disse para não fazer e foi feita, o Senado como instituição vai defender a integridade do Senado da República como chefe de um poder. A mesa vai fazer isso e nós estamos buscando um instrumento jurídico para fazer. O presidente do Senado ainda questiona a autorização monocrática sobre a operação dada pelo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, após um pedido da Polícia Federal e não do Ministério Público. Alcolumbre conversou com Bezerra e com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, sobre a operação. Pelo que ouviu de Onyx, seu colega de partido, não passa nem pela cabeça do governo trocar o líder Fernando Bezerra neste momento. Na quinta-feira, a PF cumpriu mandados de busca e apreensão no gabinete do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco. Os policiais também estiveram no gabinete do filho dele, o deputado federal Fernando Bezerra Coelho Filho. A investigação aponta que Bezerra recebeu propinas no valor de 5,5 milhões de reais. Em nota, o ministro Luiz Roberto Barroso, relator do processo, disse que a decisão foi puramente técnica e republicana. As negociações entre China e Estados Unidos deixaram o mercado exterior cauteloso hoje. Com isso, o dólar caiu 0,21%, vendido a R$ 4,15. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou em alta de 0,4%. O Brasil registrou este ano mais de 4.400 casos de sarampo, segundo o boletim publicado pelo Ministério da Saúde. 97% dos casos estão concentrados no estado de São Paulo. Até o último boletim tinham sido confirmadas 4 mortes, 3 em São Paulo e 1 em Pernambuco. O traficante Fernandinho Beiramar foi transferido de Mossoró, no Rio Grande do Norte, para o presídio de Mato Grosso do Sul. A transferência aconteceu porque ele faz parte de um regime de prisão que prevê transferências a cada 2 anos. Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beiramar, tem 52 anos e lidera uma das principais facções criminosas do narcotráfico, com atuações no Brasil e em outros países, como o Paraguai, por exemplo. Sob forte escolta da Polícia Federal, retornou ao Presídio Federal de Campo Grande, onde já havia cumprido pena em 2017.
Ele vai ficar no RDD, regime disciplinar diferenciado, quando o preso fica em isolamento total, ou seja, sem contato com outros detentos e monitorado 24 horas por dia. A transferência ocorreu por causa das regras do RDD que não permitem que o preso fique por mais de 2 anos na mesma unidade prisional. Além de Campo Grande e Mossoró, ele também já cumpriu pena no Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná. Entre o final da década de 1990 até 2002, quando foi preso na Colômbia, ele era considerado um dos maiores narcotraficantes da América Latina. Foi o responsável por inserir as organizações criminosas brasileiras no Paraguai, começando sua base em Capitambado, que faz fronteira seca com o Brasil, em Mato Grosso do Sul. Ele acumula mais de 300 anos de condenações por narcotráfico, contrabando e crimes contra a vida. Um operário fez manobras perigosas com uma pá carregadeira. Toda a ação foi gravada. Isso aconteceu numa obra pública de Londrina, no Paraná. Ele empina a máquina com a pá cheia de terra e circula de um lado para o outro várias vezes. Um colega gravou e publicou o ato. Os dois foram demitidos. Alguns condomínios estão mudando a maneira dos moradores pagarem a conta de água. Em vez de dividir o total da conta pelo número de apartamentos, eles adotam medidores individuais. E o objetivo da mudança é evitar o desperdício de água, com redução de até 40% no consumo mensal. Nesse condomínio em São Paulo, cada andar tem o espaço para a instalação do hidrômetro individual, mas o local está vazio. Isso porque aqui os moradores decidiram dividir a conta de água que é consumida no prédio. No total, são 77 apartamentos que não podem consumir mais de 770 metros cúbicos por mês. Dá só uma olhada nessa fatura. No rateio, cada morador pagou R$ 55, o que para o gerente predial é muito mais vantajoso e barato para todo mundo. Temos 2 sistemas de individualização que a gente fez pesquisa no mercado. A gente tem um sistema que chama Proaqua, que para o condomínio teria um custo mais ou menos de 70 a 80 mil reais. E temos um outro sistema que é uma empresa terceirizada, que aí gera em torno de uns 25 mil reais. Então, sem ultrapassar o cadastro de economia, não vale a pena investir um valor desse, sendo que não está sendo necessário porque não está ultrapassando o cadastro de economia da Sabesp. Este morador acredita que paga um preço justo na conta de água, mesmo que na casa dele sejam apenas 2 pessoas e em outros apartamentos o número de moradores chega a ser maior e, consequentemente, o consumo também. Ele economicamente ele vai mais vantajoso para todos do que de fato fazer a medição individual. Já neste outro condomínio, os moradores decidiram que cada um pagaria a sua conta. Antes da individualização, o consumo sempre foi muito alto. Afinal, são mais de 3 mil moradores. E com a mudança, já no primeiro mês, deu para notar a diferença. Nos primeiros meses foi absurda a redução da água, porque automaticamente o pessoal já começa a pensar, que agora eles vão pagar pelo que consumir. A individualização dos hidrômetros não ajudou só a diminuir o consumo, mas também ajudou a reduzir a inadimplência. Nós temos em Assembleia aprovado a parte assim, quem tiver inadimplente acima de 60 dias, a gente tem a autorização em Assembleia a reduzir o consumo dessa pessoa. Isso faz com que a pessoa automaticamente também pague a cota em dia, Porque se você não tiver com a cota em dia, seu consumo vai ser reduzido. Hoje em dia não é uma regra, cada condomínio escolhe como quer pagar a conta de água, se ela será dividida por todos os moradores ou se cada um paga pelo seu consumo. Mas a partir de 2021, isso vai mudar. Será obrigatório que cada condomínio novo tenha um medidor individual do consumo de água. A lei sancionada em 2016 pelo ex-presidente Michel Temer determina o detalhamento individual do consumo de cada unidade do condomínio. Só serão rateados os valores referentes às áreas comuns. Mas, como a lei não entra em vigor agora, os condomínios mais antigos não precisarão instalar os medidores em cada apartamento. E alguns especialistas garantem, mesmo que o sistema individual custe caro, podendo variar de 25 a 80 mil reais para o condomínio, só a redução de até 40% na fatura no fim do mês já vai pagar essa conta. É um volume alto.
Hoje diminuiu um pouco, mas antigamente você punha uma média de 200 litros consumo de água a dia por pessoa. Hoje baixou para 160, 180, vamos dizer que 200. Imagina você economizar por pessoa 80 litros. No final do mês faz diferença no orçamento. Então você está pagando, jogando água, teoricamente não é que jogando, você está se regrando. O que faz o sistema de indenização de água, seja qual for? Você passa a controlar o seu consumo. Começa indiretamente, jargão que a gente fala, começa a doer no teu bolso. Fora isso, você está contribuindo com o meio ambiente, sustentabilidade, enfim, tudo mais. Que a água a gente acha que tem muito, temos muito pouca. Veja a seguir, prefeito de Nova York desiste de se candidatar à presidência dos Estados Unidos. Os detalhes em instantes. Até já! As queimadas continuam assustando moradores e prejudicando o meio ambiente em Goiás. Depois de destruir áreas de cerrado e plantações, os incêndios avançam e chegam perto de escolas, usinas e até de agroindústrias. As fotos e vídeos que circulam nas redes sociais mostram o fogo se alastrando em imensas áreas de terra e encurralando os animais, e muitos tentam fugir, mas não resistem. Alunos de uma escola em Cristalina tiveram que abandonar o local às pressas. A cidade de Jataí também ficou em chamas. Moradores da região ajudaram essa senhora a fugir do incêndio. No Nordeste goiano, as labaredas também se espalharam rapidamente. Nas estradas, os motoristas ficaram com medo da fumaça que pode provocar acidentes. 2 rodovias federais foram interditadas. Enquanto bombeiros e brigadistas não param de trabalhar, funcionários de indústrias tiveram que interromper as atividades por causa do fogo. O tempo seco e o calor intenso dos últimos dias têm colaborado com a propagação dos incêndios em Goiás. A greve global pelo clima, que aconteceu hoje em 150 países, incluindo o Brasil, levou milhares de manifestantes às ruas. Eles exigiram medidas concretas para frear as emissões de gases causadores do efeito estufa. As manifestações ocorrem um dia antes da Cúpula pelo Clima da Organização das Nações Unidas, que será realizada entre 21 e 23 de setembro em Nova York. Entre as principais pautas dos manifestantes estão as queimadas na floresta amazônica e na Indonésia, o aumento das temperaturas médias causado pelo aquecimento global e a redução das emissões de gás carbônico. Mais de 5.000 eventos foram programados. A Austrália fez sua parte logo cedo em várias cidades do país. Uma multidão se reuniu em um parque de Sydney. Estamos próximos da maior catástrofe que a humanidade já enfrentou e nosso governo não está fazendo nada. Acho que essa é a maior questão do nosso tempo. Estou aqui pelo futuro das crianças. Isso é muito importante. Na Ásia, a greve global pelo ambiente mobilizou centenas de pessoas em Hong Kong. O movimento também teve adesão de crianças e jovens em Nova Delhi, capital da Índia. Na Europa, as manifestações começaram pela Polônia. Na capital, Varsóvia, foi grande a mobilização de pessoas pela defesa do planeta. O maior ato aconteceu em Nova York, com cerca de 1 milhão de alunos de 1.800 escolas públicas. A manifestação foi organizada após um apelo da ativista sueca de 16 anos, Greta Thunberg. Desde 2008, a jovem falta às aulas nas sextas-feiras para protestar pelo clima. A iniciativa rendeu a indicação ao Prêmio Nobel da Paz e fez com que diversas outras greves se espalhassem pelo mundo. Segundo especialistas, 2020 é visto como um ano-chave no combate ao aquecimento global, para que governantes tomem medidas para manter o aumento das temperaturas médias até o final deste século e as emissões de dióxido de carbono reduzidas em 45% até 2030. Ainda sobre esse assunto, na Alemanha, a coalizão governamental de Angela Merkel concordou com os principais pontos de uma estratégia climática. Confira agora em um giro de notícias internacionais.
Estão previstos no acordo investimentos de pelo menos 100 bilhões de euros até 2030 em toda a Alemanha. O montante será investido para a proteção do clima e na transição energética. O governo pretende gastar 54 bilhões de euros nos 4 primeiros anos do plano, mas a chanceler Angela Merkel lamentou que o país não vai conseguir cumprir a meta de redução para o ano que vem, que era de diminuir as emissões de gás carbônico em 40%. O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, anunciou a renúncia à pré-candidatura para as eleições presidenciais dos Estados Unidos. A desistência aconteceu depois que o democrata não se qualificou para o debate televisivo mais recente, enquanto lutava para obter mais de 1% nas pesquisas. O ex-vice-presidente Joe Biden lidera, seguido pelos senadores de esquerda Elizabeth Warren e Bernie Sanders. Os Estados Unidos impuseram sanções ao Banco Nacional do Irã, mas Donald Trump ainda não forneceu nenhum detalhe sobre o assunto. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos disse que o banco é a última fonte de recursos de Teherã. A decisão ocorre no mesmo dia em que a Arábia Saudita revelou à imprensa os estragos das instalações petroleiras atacadas no último fim de semana. Apesar do aumento da tensão na região, os sauditas insistem em retomar o ritmo da produção. A Anistia Internacional acusou a polícia de Hong Kong de uso excessivo da força contra os manifestantes pró-democracia e denunciou táticas ilegais que, em alguns casos, podem ser chamadas de tortura. O relatório tomou como base entrevistas com 20 manifestantes, alguns deles hospitalizados. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos pede a criação de uma comissão de investigação independente sobre o comportamento da polícia. As autoridades de Hong Kong rejeitaram as conclusões do relatório. O Twitter fechou milhares de contas por divulgarem notícias falsas e propagandas pró-governamentais. A lista inclui cerca de 1.000 contas do Equador, a maioria falsas, vinculadas ao partido político do governo Aliança País. Mais de 4.000 operavam exclusivamente com base nos Emirados Árabes, visando o Catar e o Iêmen. Países como Espanha e China também foram atingidos. 200.000 contas ainda tentavam semear discórdia sobre o movimento de protesto em Hong Kong. Elas foram identificadas no mês passado. A Semana Nacional do Trânsito deste ano está dando atenção especial aos motociclistas. Até quarta-feira da semana que vem, eles serão orientados em vários pontos do país sobre como se defender nas ruas e estradas. Até porque, para os motociclistas, uma pequena encostada de um carro costuma provocar um grande estrago. As duas rodas da motocicleta foram substituídas pelas da cadeira. Foram 11 anos dirigindo pelas ruas de São Paulo, até que um acidente mudou a vida de Jefferson. Eu estava saindo do trabalho e ali na João Dias, estava vindo na João Dias e uma senhora foi fazer uma conversão proibida. E aí acabou acertando minha moto e eu acabei quebrando a coluna, rompendo a medula e 2 costelas e a clavícula. O acidente aconteceu há 8 meses e desde então Jefferson vem lutando para se adaptar à nova condição. Ele não pode mais trabalhar e a rotina agora inclui 6 horas de fisioterapia por dia. No começo é bem difícil, né? A gente fica praticamente imóvel, né? Agora que eu estou me adaptando um pouco mais, porque até para sair da cama, para fazer as coisas do dia a dia é bem difícil. De cada 10 vítimas de acidentes de trânsito que são atendidas na rede de reabilitação Luci Montoro em São Paulo, 6 são motociclistas, a maioria jovens em idade produtiva, de 20 a 39 anos. O trânsito não é preparado para receber as motos, elas andam entre os carros, o que aumenta muito, né, o risco de acidente. Na realidade, as motos de 2 décadas para cá, elas deram um boom, explodiu, triplicaram, entendeu? O volume delas no trânsito e os poder público, de uma forma em geral, não se atentou para essa questão e não criaram políticas públicas para quem anda de moto de uma forma em geral. As únicas políticas públicas que a gente vê é punição com multa. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o trânsito brasileiro é o 5º mais violento do mundo. De hora em hora, 5 pessoas morrem nas ruas, avenidas e estradas do país. Mas é bom destacar que a imprudência não é só dos motoristas.
Nossa equipe flagrou um atropelamento na rodovia dos Imigrantes. Eu não queria simplesmente seguir a viagem não. Imprudência, né? Tá. Obrigado. A vítima foi um andarilho e o homem admitiu que estava errado. Eu peço perdão pro menino do carro aí, que eu entrei na frente do carro e eles não têm culpa de nada. Eu sou errado. Só nos 6 primeiros meses desse ano, os acidentes de trânsito causaram um prejuízo superior a 96 bilhões de reais. Esse número representa aproximadamente 3% do PIB, o Produto Interno Bruto. E boa parte dessa quantia se deve a pessoas que sofreram acidentes e foram obrigadas a parar de trabalhar, enfraquecendo a mão de obra nacional. É muito dinheiro. É quanto que o país poderia estar crescendo muito mais se não fossem os acidentes de trânsito. Então, campanhas de prevenção poderiam ajudar muito nesse sentido. Os acidentes ajudam a sobrecarregar ainda mais o sistema de saúde do país. A estimativa é que metade das cirurgias são feitas em pessoas que sofreram um acidente. É muito comum que as pessoas tenham evoluam com algum grau de incapacidade a longo prazo. Muitos pacientes voltam à vida ativa com algumas adaptações, mas a gente tem pacientes também que acabam ficando com mais limitações. Para variar, a melhor solução é a educação, que funciona como prevenção. Segundo especialistas, essa é a forma mais eficiente de reduzir os acidentes. Durante a Semana Nacional do Trânsito, a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes promoveu uma ação com os motociclistas. Nós damos informações sobre segurança e manutenção dos equipamentos da moto, que são importantes. Então a gente dá uma olhada no equipamento da moto, dá umas dicas para eles para poder fazer a manutenção nesses equipamentos e dar orientação a respeito do ponto cego. O ponto cego é a distância que ele tem que ficar do veículo de passeio para que ele seja visto no trânsito. É fundamental para conscientizar, né, os motociclistas, para a gente evitar aí os problemas de acidentes, enfim, e perdas, né, isso que é o principal. Aqui é para curtir, para ser feliz. Qualquer acidentezinho na moto pode causar um prejuízo enorme. Verdade. Prejuízo principalmente, quer dizer, bens materiais recupera-se, né, mas prejuízo na integridade física da gente que é o mais importante. Boa viagem. Eu agradeço, bom trabalho para vocês. E o presidente da FIFA se manifestou sobre a proibição de mulheres nos estádios do Irã. Gianni Infantino disse que está na hora do governo rever a decisão e permitir a entrada delas nos jogos. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, disse que está mais do que na hora do governo iraniano permitir a entrada de mulheres nos estádios. Embora as mulheres estrangeiras tenham acesso limitado às partidas, as mulheres iranianas foram banidas dos estádios quando equipes masculinas jogam, desde a Revolução Islâmica de 1979. Infantino disse em comunicado da FIFA que estava esperançoso de que a Federação Iraniana de Futebol e as autoridades governamentais estivessem receptivas a nossos repetidos apelos para resolver esta situação inaceitável. Nossa posição é clara e firme. As mulheres precisam entrar nos estádios de futebol no Irã. Agora é o momento de mudar as coisas. O Irã recebe o Camboja no dia 10 de outubro em seu primeiro jogo qualificatório para o Mundial de 2022. E a gente encerra essa edição com uma pergunta. Você já viu uma zebra de bolinhas? Não é brincadeira, não. Um filhote no Quênia chamou atenção por não exibir as tradicionais listras. E não se trata de uma espécie diferente. O filhote tem uma mutação genética que o faz diferente de todos os animais. E é claro que essa zebrinha exótica está fazendo sucesso na internet também. Boa noite para você. Boa noite, um ótimo fim de semana.